Aula 19.1. Conteúdo: semântica. Habilidades: interpretar o sentido das palavras e expressões em uma dada frase. Descritor 12. Inferir o texto de uma palavra ou expressão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este Momento Saber Mais, no qual nós vamos falar sobre a semântica. E o que isso quer dizer? Nós vamos então falar um pouco de alguns fenômenos estudados por uma parte do estudo da nossa língua que se ocupa do significado que as palavras têm, que as palavras podem ter dentro do contexto, dentro da situação textual na qual elas aparecem, ok? Então, nós vamos ver que a mesma palavra pode significar uma coisa em uma frase, em um texto, e em outra frase, em outro texto, essa mesma palavra vai assumir um outro significado. E é isso que nós chamamos, é isso que nós conhecemos como polissemia, certo? Vamos então observar nossa primeira cartela. A polissemia é justamente a qualidade, a propriedade que uma palavra pode ter de assumir vários significados. Portanto, poli significa justamente muitos e semia significa significado. Então, muitos significados. A palavra será polissêmica quando ela conseguir ter esta propriedade, que é a de ter mais de um significado. E para que nós possamos, então, conseguir determinar o significado que uma palavra tem, nós temos sempre que analisar o contexto em que ela aparece. O que é contexto, professor? O que isso significa? Significa que nós temos que analisar a situação na qual a palavra vai aparecer, que é o texto, a frase, enfim, é que vai me ajudar a determinar o sentido dela, tá certo? Em especial dessas palavras que são polissêmicas, ok? Então, nós vamos voltar com a cartela, que nós vamos começar a ver os nossos primeiros exemplos de palavras que são polissêmicas. Vamos lá, então? Sua primeira cartela apresenta para nós aí o seguinte, a palavra mão. A palavra mão pode significar uma parte do nosso corpo, não é? Na nossa primeira frase, nós temos aí, o menino queimou a mão, não é? Então, nesta frase, mão significa realmente a parte do nosso corpo. Porém, esta mesma palavra mão pode significar uma coisa completamente diferente. Olhem a segunda frase. A decisão está em suas mãos. Nesta frase, mãos, não está querendo significar a parte do corpo. Nós não estamos querendo dizer que a decisão é um objeto que eu estou colocando na mão de alguém. Não é isto. O que eu quero dizer com essa frase é que é com ela que está a responsabilidade, a dependência de tomar a decisão. Então, quando eu digo isto está em suas mãos, eu quero ressaltar então que isto é um problema, que isto é a responsabilidade de outra pessoa, tá certo? Então percebam que a palavra mão já modificou o seu significado por conta do contexto em que aparece, certo? E nós vamos continuar observando essa palavra mão. Olhem só como ela vai assumir mais um significado. Ninguém deve abrir mão dos seus direitos. Já nesta outra frase, não vai significar nem parte do corpo, nem responsabilidade. Neste caso, a palavra mão vai compor junto com o verbo abrir e vai significar deixar de lado, desistir. Então, o que eu quero dizer com essa expressão é que ninguém deve desistir dos seus direitos. Ninguém deve deixar de lado os seus direitos. Abrir mão é isto, desistir, deixar de lado, certo? Então, perceberam aí que a palavra mão já quis significar outra coisa completamente diferente. Então, nós estamos percebendo que a palavra mão é
polissêmica. Ela consegue ter vários sentidos em função do seu contexto, do contexto em que vai aparecer, certo? Seguindo adiante, nós temos um outro significado. Olhem aí. Dei 2 demãos de tinta na parede. Percebam que agora a gente vai ver que a palavra mãos se juntou com a partícula de, não é? E vai significar o quê? Camadas. Normalmente, quando nós pintamos a parede de casa, não é? A gente diz que deu 2 demãos, 3 ou 1 apenas de tinta, não é? E aí vai significar camadas. Então, percebam, com a palavra mão, compondo com o auxílio de algumas outras expressões, eu consegui 4 significados diferentes. Perceberam, então, o que é uma palavra polissêmica? É justamente essa palavra que consegue assumir diferentes significados. Claro que não é uma característica restrita à palavra mão. Nós vamos ver aí que outras palavras também conseguem ter essa mesma característica de serem polissêmicas. E agora nós vamos observar outro exemplo, outra palavra que é assim, e será com a palavra posto. Vamos lá, então? A palavra posto, nessa primeira frase, vamos observar. Ele ocupa um alto posto militar. Essa palavra posto significa o quê? Significa a sua patente, o seu cargo dentro da hierarquia do exército, não é? Dentro da hierarquia das Forças Armadas de um modo geral, não é? Então, quando eu digo que ele ocupa um alto posto, eu quero dizer que ele tem uma alta patente, um alto cargo dentro da hierarquia das forças militares. É isto que a palavra posto significa. Agora, neste contexto, tá certo? Mas agora vamos observar em outro contexto. Pode passar adiante, olhem aí. Abasteci minha moto no posto da esquina. Percebam aí que nesta frase, posto não vai significar patente do exército, cargo no exército, não é isso. Posto vai significar o lugar onde eu irei abastecer a minha moto, o meu carro, enfim, o meu veículo. Que aí, né, significou uma outra coisa completamente diferente. Percebam que é exatamente a mesma palavra. O que modifica é o quê? O contexto. E modificando o contexto, modificou o sentido completamente. Então, nós temos aí uma palavra que consegue sim ser polissêmica, porque ela nos demonstra que consegue assumir diferentes sentidos em função do contexto. Temos outros exemplos. Agora, a palavra cabo vai mostrar para nós a sua versatilidade. Olhem aí. Aquele homem é cabo do exército. O que cabo do exército quer significar? Um pouco parecido com a primeira aparição da palavra posto. Cabo do exército é uma patente, é um cargo dentro do exército. Então, é isso que a palavra cabo significa nesse contexto, certo? Porém, a palavra cabo pode significar outra coisa. Olhem aí, ela quebrou o cabo da vassoura. Nesse contexto, cabo não é mais uma patente militar, não é mais isso. O cabo é aquele local da vassoura onde nós seguramos, apoiamos as mãos para conseguir fazer a limpeza e limpar o terreiro, limpar a casa, não é? E deixar o ambiente limpo, livre de poeira, livre de sujeira. Não é mesmo? Então, perceberam aí essa diferença. Então, até aqui, nós traçamos o quê? Dentro da semântica, dentro do estudo do significado, nós vimos, então, que as palavras podem ter mais de um significado. Porém, dentro do estudo dos significados, que é a semântica, nós não vamos apenas conhecer palavras polissêmicas, nós vamos ver que existem outras relações de sentido. Vamos passar adiante, então. Com estes 2 exemplos, nós vamos conhecer aquilo que nós chamamos de relação de sinonímia. O que é isso, professora? Relação de sinonímia. Estão lembrados dos sinônimos? Certamente sim, já ouviram falar deles. A relação de sinonímia, então, é exatamente os sinônimos. O que significa dizer que uma palavra ou uma expressão é sinônima da outra? Significa que dentro de um contexto, olhem aí de novo o contexto. Significa então que dentro da situação
da frase, do texto, enfim, eu consigo substituir uma palavra pela outra e esta palavra que eu utilizo para substituir consegue resguardar o mesmo sentido, consegue manter o mesmo sentido que a palavra anterior. Professora, então são palavras que significam a mesma coisa? Não vamos dizer isso. Não são palavras que significam a mesma coisa. São palavras que dentro do contexto conseguem ter significados bastante parecidos, bastante similares. Mas, em outros contextos, pode ser que não. Pode ser que eu não consiga modificar uma palavra pela outra, certo? Então, percebam que a relação de significado depende sempre do contexto, depende sempre da situação. Eu peço agora a cartela para que nós possamos ler o exemplo. Olhem aí. Quando eu digo a garota recusou o pedido do rapaz, eu também posso dizer com o mesmo sentido, a menina rejeitou o pedido do rapaz. Ou seja, ela não quer aceitar de forma alguma o pedido que esse rapaz fez. Então, recusar e rejeitar, neste contexto dessa frase, conseguem dar para mim o mesmo sentido, um sentido muito parecido. Então, eu posso utilizar uma palavra em lugar da outra, que o sentido do meu texto, da minha frase, vai estar garantido, ok? Assim como existe a relação de sinonímia, eu também terei a relação de antonímia. Vamos então à nossa próxima cartela? Olhem aí, a relação de antonímia, e aí eu peço que vocês se lembrem dos antônimos. É isso que quer dizer a relação de antonímia. Então, assim como eu falei que os sinônimos dependem do contexto, também os antônimos vão depender do contexto. Em determinada situação, eu consigo perceber que uma palavra tem um significado oposto a outra palavra. E aí, se eu trocar uma pela outra, eu vou ter o significado oposto, não é? E aí serão antônimos naquele contexto. Porém, em outro contexto, outra frase, outro texto, isso não será possível, isso não irá acontecer, porque o contexto é outro, as referências são outras, e aí, em outra situação, aquelas palavras podem não ter esse sentido contrário, que é o que nós estamos querendo causar. Olhem agora o nosso exemplo, como quando eu digo a garota recusou o pedido de casamento do rapaz, nesse contexto, eu posso dizer que o sentido contrário é a garota aceitou o pedido de casamento do rapaz, não é? Então percebam aí que nesse contexto, aceitar e recusar são antônimos, porque tem sentidos contrários. Numa situação, a garota não quer de jeito nenhum, e na outra ela quer, ela aceita. Então, perceberam aí a relação de antonímia, sentidos contrários. Nós vamos continuar agora na nossa TV interativa e nós vamos continuar analisando a questão do significado e agora nós vamos retornar para a nossa questão da polissemia. Olhem aí a nossa tirinha, nós temos aí dois colegas, dois amigos caminhando, não é? Eles estão aí conversando e aí um diz para o outro, vou comer uma manga. E aí aponta para a árvore que está cheia de frutas, não é? Essas frutas são as mangas. E aí, no quadro seguinte, o mesmo menino que disse que ia comer a manga diz, poxa, sujei a manga. E aí, neste momento, a gente pode achar que ele sujou a fruta, não é? Não era da fruta que estávamos falando? Mas percebam bem que há uma pequena mancha aqui na sua camisa, já que ele já estava comendo a manga, não é? E ele está olhando para a manga de sua camisa, não é? Mas o seu amigo, ele também pensou como nós. Ele também pensou que quando o seu amigo diz, poxa, sujei a manga, que ele está falando da manga que é a fruta, não é? Porque ele pergunta, ela caiu?
né? Ele pensa que a fruta caiu no chão e por isso a fruta sujou. Vamos seguir adiante, nossa próxima tirinha. Aí o colega explica, né? Não foi a fruta que eu sujei, mas sim a manga da camisa. E aí a gente já pode perceber, ok, professora, a palavra manga também é polissêmica, porque significa a fruta, mas também significa a parte da roupa, não é? Então aí a gente percebe que a palavra manga tem dois significados. E aí a história segue. Como isso aconteceu? Fui limpar a boca nela. E aí o colega, para finalizar, né, responde: não vou nem mangar de você. Sigamos viagem. Então percebam aí que quando ele diz mangar, não é? Quando ele diz mangar, também tem uma sonoridade que vai me remeter à palavra manga, não é? A palavra manga que é a fruta, a palavra manga que é a parte da roupa. Mas agora mangar quer significar o quê? Quer significar que eu não vou fazer chacota, eu não vou fazer gracinha com você, não é? Então percebam aí que a gente encontra mais um sentido para essa palavra. E aí a gente segue adiante com a nossa aula sobre os sentidos das palavras, não é? Os significados. Olhem aí. E agora a gente vai falar um pouquinho de implicaturas conversacionais. O que é isso que quer dizer, professora? Ora, conversacional significa conversa ou diálogo, ok? E aí, gente, implicatura, isso vai significar o quê? Que são as situações próprias que podem acontecer em uma situação de conversa, em uma situação de diálogo. Então, olhem aí, alguém fala, como está o tempo aí em Parintins, não é? O nosso município do interior. E aí, alguém vai e responde, está cada vez mais cinzento, não é? E aí, fazendo uma clara referência àquele período em que houve muitas queimadas no nosso estado, em que, infelizmente, havia muita fumaça espalhada pelo nosso estado, por todo o nosso estado. A gente respirava fumaça em todos os cantos, não é? Por conta das queimadas. E aí, o tempo, de fato, estava cinzento, não é? Porque para onde olhávamos havia fumaça. Mas percebam que esta mesma frase, está cada vez mais cinzento, pode ser aplicada em uma outra situação. Vamos lá observar? Olhem aí. Então diga, como vai a de finanças? Percebam que agora eu não estou mais falando do tempo lá no município de Parintins, não é? Agora eu já estou falando de finanças. E como eu estou falando de finanças, estou falando de questões de dinheiro, não é? E aí se pergunta, então diga, como vai de finanças? E a pessoa responde, está cada vez mais cinzento. Percebam que agora a expressão está cada vez mais cinzento não quer significar tempo, fumaça, não é? Queimadas, não é isso que quer significar. Está cada vez mais cinzento quer dizer que a situação está difícil, a situação está cada vez pior, não há melhoras em relação à questão do dinheiro. E aí pode ser uma referência à questão da crise econômica, não é mesmo? E as nossas implicaturas conversacionais vão ficar mais evidentes ainda agora no nosso vídeo. Observem a nossa pequena animação e no diálogo que as personagens irão travar nesse momento. Vamos lá? Vocês aceitam água? Eu quero gelada. Mas está gelada, senhor. Não, eu quero uma gelada. Dois amigos conversando com um garçom, não é? E aí podemos dizer que estão em um restaurante, não é? E aí um deles diz,
né? Aliás, o garçom pergunta: vocês querem beber uma coisa? E ele responde: eu quero uma gelada. E o garçom responde: mas está gelada, senhor. Aí ele torna a falar, um dos clientes, vamos dizer assim: mas eu quero uma gelada. Então, qual é a palavra-alvo da nossa análise nessa conversa que aí está? É a palavra gelada, não é mesmo? Esta palavra gelada, nessa conversa aí, pode assumir dois significados, por questão da implicação da conversa, da implicatura conversacional. O que isso quer dizer? Na primeira frase, dá a entender que ele quer uma bebida gelada qualquer, que pode ser, preferencialmente, uma água, não é? Tanto é que o garçom responde: mas está gelada, senhor. E aí o rapaz torna a dizer: eu quero uma gelada. Nessa segunda aparição da palavra gelada, o que a gente vai entender? Que, na verdade, o que ele quer é uma cerveja, não é? Que é aí, vamos dizer assim, uma maneira comum, normal, de nos referirmos à cerveja aqui no nosso país. Não é? As pessoas normalmente dizem que vão tomar uma gelada, vão tomar uma geladinha, enfim. Então, percebam que a palavra gelada tem uma outra referência que não é somente a temperatura do líquido, mas sim um tipo específico de bebida, que é a cerveja. Então, nós podemos perceber que essa questão do significado pode acontecer que a palavra se torne polissêmica por causa da situação em que a conversa acontece, que é o que nós vamos chamar aí de implicatura conversacional, não é? Então, nesse momento de aula em que nós conversamos sobre semântica, sobre os sentidos que a palavra pode ter, nós observamos a questão da polissemia e como a implicatura conversacional influi nisso. Falamos de antônimos e de sinônimos. E agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá? E a nossa atividade começa com a imagem de um famoso dicionário, que é o dicionário Aurélio. E abaixo da imagem nós temos a expressão bom para burro. E aí, sobre essa imagem e essa expressão, nós perguntamos o seguinte, nós solicitamos de vocês o seguinte: nessa propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro é polissêmica. Então, nós já estamos aí afirmando, ela é polissêmica, é uma expressão que tem mais de um significado e remete a uma representação do dicionário. Explique como o uso da expressão bom para burro produz humor nessa propaganda. Então, vocês vão perceber a polissemia sendo utilizada para uma produção de humor, não é? Para produzir um certo humor nessa propaganda. E também com essa atividade, nós estamos percebendo que também pode acontecer que não apenas uma palavra seja polissêmica, mas expressões linguísticas, expressões idiomáticas inteiras podem ser polissêmicas também, ok? Então, bom trabalho para as turmas e nós retornamos daqui a pouco para interagir. Então, eu peço no ar novamente a nossa imagem, não é? O dicionário Aurélio, o famoso dicionário Aurélio, junto com a expressão bom para burro. A questão já dizia que isto é polissêmico. E, de fato, é polissêmico. Por quê? Porque a expressão bom para burro vai remeter a um famoso tratamento que a palavra, o dicionário, tinha há um certo tempo atrás, que era também normalmente conhecido como o pai dos burros. Por quê? Porque nele nós tínhamos aí uma série de significados de diferentes palavras, não é mesmo? Então, vai ser aí bom para burro por causa disso. Mas também pode significar bom para burro, porque bom para burro é também uma expressão utilizada para quê? Para dizer que algo é bom demais,
algo é muito bom, então a gente pode dizer que é bom para burro. Então percebam que aí a gente tem dois sentidos, tanto a questão de ele ser aí o antigo, né, conhecidamente chamado de o pai dos burros, como também ser aí muito bom. Fora esse duplo sentido, a gente tem a questão da palavra burro, que tanto pode ser o animal, como pode ser aí uma forma pejorativa de chamar uma pessoa que tem certas dificuldades ou um conhecimento muito pequeno em alguma área. Então, chama-se aí também de burro. Então, percebam que essa relação de duplos sentidos, de duplos significados, vão ser aí usados para constituir o humor, que é o que a questão pergunta. A gente já sabe, já estudou aqui, que o humor é constituído, o humor textual, também por ambiguidade, também por duplo sentido. Então percebam aí que a questão polissêmica auxilia na constituição da ambiguidade, que é uma maneira de constituir o humor textual. Estamos de volta para encerrar nossa aula de hoje, que teve aí como a língua portuguesa falando sobre a semântica, que é o estudo do significado das palavras, conforme nós vimos. Nós estudamos então alguns fenômenos que são observados no que diz respeito à semântica, essa significação. A primeira delas foi a polissemia, ou seja, poli, muitos, semia, significados. Então, nós vimos palavras que têm a propriedade de conseguir significar mais de uma coisa. Depende do contexto, depende da situação em que elas aparecem. E esse fator contexto é muito importante quando estamos falando de significado de palavra. Não é? A gente sempre vai falar, depende do contexto, porque é dentro de um contexto que a palavra constrói a sua significação. E esse contexto será a situação, o texto, a frase em que ela aparece, certo? Também vimos a questão do sinônimo e do antônimo. Normalmente a gente diz sinônimo, palavras que significam a mesma coisa. Antônimos, palavras que significam coisas contrárias. Isso não está totalmente errado, mas nós temos que lembrar que, em determinados contextos, palavras podem ser sinônimas ou podem ser antônimas, e em outros contextos, essas mesmas palavras que antes foram antônimas ou sinônimas, podem não ter a mesma característica. Por quê? Novamente, por conta do contexto. Então, lembrem-se sempre, quando falarmos de significado, temos que considerar o contexto, que é a situação em que a palavra aparece. E também, quando falarmos de sinônimos, temos que lembrar, as palavras não significam exatamente a mesma coisa. Elas têm significados similares, não é? E essa similaridade é que vai permitir que nós consigamos fazer essa troca de uma palavra pela outra num texto, mas em um outro texto isso talvez não seja possível, por causa do sentido da situação em que isso pode acontecer. E, por fim, vimos as implicaturas conversacionais, ou seja, as sinonímias, as ambiguidades que podem acontecer por conta da conversa, do diálogo que está sendo travado, da situação em que esse diálogo acontece, e por causa disso é que esse fenômeno de significado acontece, ok? Até a próxima, e nós nos vemos em uma outra situação em que falarmos de linguagem, língua portuguesa e matemática. Até lá!